nos dizer, o Salomão, filho de Davi, o seu filho Roboão vai assumir o reinado. E a palavra do Senhor vai dizer que, por Roboão não ouvir ali o conselho das pessoas mais velhas, porque o seu pai tinha posto um jugo pesado sobre a nação de Israel. E aquele povo, eles estavam pedindo para Roboão tirar aquele jugo. Só que a Bíblia diz que Roboão, ele vai até os mais velhos dão conselho para ele, mas ele não ouve os conselhos dos mais velhos. Eu quero dizer nesta noite para alguém: ouve aquele que tem mais experiência que você, ouve o seu pastor, ouve a sua pastora jovem, ouve o seu pai, ouve a sua mãe, porque eles têm experiência para te contar. Roboão não quis ouvir as experiências dos mais velhos, então agora Roboão vai até os mais jovens. E por Roboão não ouvir a experiência dos mais velhos, irmão, as tribos de Israel vai começar a se dividir. A Bíblia vai dizer, aleluia, que 10 tribos de Israel vai ficar com o reino norte, e 2 tribos vai ficar com o reino sul, Judá e Benjamim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que vários reis vai vir sobre ali o sul. Louvado seja Deus, aleluia. Só que aquele povo de Deus, irmão, eles vão começar a se desviar dos caminhos do Senhor. E tão duro é quando um servo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor. Tão dura coisa é para uma mulher quando ela se desvia do caminho do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, irmão, que mesmo desviado do caminho de Deus, Deus sempre vai levantar alguém para falar conosco. Porque não foi diferente na minha vida. Eu me lembro que no ano de 2018 eu não servia a Deus, mas eu tinha uma avó que servia, e ela orava a Deus pela minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus levantou uma serva dele no meio de uma rua, porque o profeta vai dizer que Deus não faz nada antes de revelar ao seu servo e aos seus profetas. Deus não vai fazer nada na tua vida antes dele te revelar. Deus não vai fazer nada na tua casa antes dele te revelar. Eu lembro que aquela mulher, ela veio em minha direção, mas estava em dois, mas foi a minha vida que Deus escolheu para falar naquele dia. Eu me lembro que ela falou com essas palavras: homem, assim diz o Senhor para ti, ou você vem para a casa do Senhor, ou a segunda oportunidade vai ser tarde. Eu fui na primeira, não, eu fui na segunda, sabe aonde? Dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, irmão, por não ouvir a voz de Deus me chamando. E nesta noite, se tiver alguém no nosso meio que ainda não está no caminho do Senhor, não deixa Deus te chamar pela segunda vez. Olha aí, Deus. Não deixa Deus te chamar pela segunda vez, porque talvez a segunda vez de Deus pode ser tarde. Talvez a segunda vez de Deus te chamando pode não ver. E esse povo, irmão, eles vão começar a se desviar dos caminhos do Senhor. Judá, Benjamim vai começar a se desviar dos caminhos do Senhor. Vai começar a praticar idolatria, coisas abomináveis diante do Senhor. Então o Senhor vai começar a levantar alguns profetas para exortar aquele povo. Porque o ministério profético, irmão, não é eu chegar aqui e dizer para você: Deus está mandando te dar casa, te dar casa. Não é isso. Ministério profético é eu estar disponível a ouvir a voz de Deus e ter temência a Ele, para passar para a igreja aquilo que Ele manda eu passar. E muitas das vezes aquilo que Deus manda nós traçar para o povo, irmão, não vai agradar o povo. Meu Deus. Então Deus vai começar a levantar alguns profetas: o profeta Joel, o profeta Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque, para falar com esse povo. Só que esse povo não vai dar ouvido à voz do Senhor. Então agora vai vir um cativeiro para este povo. Deus vai levantar um rei ali da Babilônia, louvado seja Deus, aleluia, para invadir Jerusalém. Sabemos que Jerusalém foi invadida em 10 etapas. A primeira etapa, se não me falha a memória, em 600
ambiente igual. Só que Deus está vendo diferente. A Bíblia diz que Ezequiel está sentado à beira daquele rio como os povos judeus. E algo lindo vai acontecer, irmão. Ezequiel vai ver o céu aberto. Olha aí. E nesta noite o Espírito Santo de Deus pode abrir os olhos espirituais para que você possa enxergar o céu do lado de dentro. E nesta noite o Espírito de Deus vem abrir nossos olhos espirituais para nós contemplar a majestade, a glória, o poder do Santo Deus de Israel. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel não pode ser sacerdote. Aí Deus vai levantar agora Ezequiel como um profeta. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Eu não estou olhando o cenário. Eu não estou olhando a capacidade, porque é o Senhor quem capacita. Quem diria que um dia nós estaríamos aqui, irmão? Nenhum de nós era capacitado para estar aqui, mas o Senhor, por misericórdia e bondade, nos capacitou. Ninguém nasce capacitado, é o Senhor que vai capacitando. Lembra de Isaías, perdão, de Jeremias, que ele fala: Senhor, eu não sei de falar, eu sou uma criança. Deus fala a Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Jeremias nem estava sendo gerado, Deus já tinha escolhido Jeremias. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Nós nem estava sendo gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. A palavra do Senhor quer dizer: não foi pai quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi vós. Se fosse por nós, eu não tinha escolhido estar aqui nesta noite. Se fosse por você, você não estaria aqui nesta noite. Você está aqui porque Deus te escolheu. Em meio de tantas pessoas, Deus escolheu você para adorar, para exaltar e para glorificar o santo nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala para, louvado seja o nome do Senhor, para o profeta Ezequiel: Ezequiel, come no rolo que eu vou te dar, porque você não vai pregar para um povo doutor, para um povo não, você vai pregar para um povo rebelde. E tão dura coisa é pregar para um crente rebelde. Sabe aquele crente que você vai instruir, você vai falar, ele bate no peito e fala: eu já sei. Olha aí. Eu sei que é desse jeito, não precisa me cobrar, não precisa me disciplinar, pastor, eu sei que é assim. Tão dura coisa é pregar para um povo rebelde. E o chamado de Ezequiel era esse que eu já estava falando: Ezequiel, você vai pregar para um povo rebelde, um povo de coração duro. Talvez dentro do teu serviço você está pregando para alguém que é rebelde. Só que o Senhor está falando: eu estou contigo. Talvez na tua rua você está pregando para alguém que é rebelde. Talvez, aleluia, na tua escola, jovem, na faculdade, no teu trabalho, você está pregando para alguém que é rebelde. Só que não deixa de pregar. Não deixa de falar aquilo que o Espírito Santo põe na tua boca. Porque Deus falou: Ezequiel, se eu mandar você falar e você não falar, e o povo vir morrer no seu pecado, você pode ter certeza, Ezequiel, que o sangue daquele povo eu vou cobrar na tua mão. Não tenha medo de falar com Deus, mano. Não tenha medo de entregar o recado quando Deus te manda. Só que Deus vai falar: Ezequiel, se eu mandar você falar e você falar, e o povo vir ali te perder os seus maus caminhos, pode ficar tranquilo, que eu não vou cobrar das suas mãos. Então, se você está falando que Deus manda, seja para o pai, seja para a mãe, seja no meio da família, da parentela, fica tranquilo que Deus está responsabilizando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, porque é o nosso filho, porque é a nossa esposa, nós temos medo, nós ficamos com medo de magoar, de machucar. Mas o Senhor está falando nesta noite: se eu mandar entregar mensagem, É forte, Jesus. se Deus mandar pregar, prega. Se Deus mandar jovem você falar dentro daquela faculdade,
Independente se é rebelde ou não, fala o que Deus manda. Então Ezequiel, irmão, louvado seja Deus, aleluia, algum dos seus capítulos do seu livro, Deus vai entregar para Ezequiel profecia de repreensão, profecia de juízo contra aquele povo. Só que lá no meio, Deus também vai ter o propósito de entregar para Ezequiel profecia de restauração. E a palavra que Deus tem para mim, para a tua vida nesta noite é restauração. Deus nesta noite tem restauração para a tua casa. Deus nesta noite tem restauração para a tua vida. Deus nesta noite tem restauração para a tua família. Porque o mesmo Deus que fizer é o mesmo Deus que cura. A Bíblia diz que Ele nos castiga e Ele nos corrige porque Ele nos ama. O dia que Deus deixar de te corrigir é porque Ele deixou de te amar. O dia que Deus parar de te castigar é porque Ele deixou de te amar. Muitas das vezes é preciso até nós que pregamos a palavra ser corrigido por Deus. Porque se todo mundo eu entro e saio e Deus não corrige, algo de errado lá em mim. Porque se Deus não é um Deus só bom, igual muitos pregadores pregam, não é só um Deus de amor. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. Ele é justo. Maravilha. O mesmo Deus que exorta é o mesmo Deus que abençoa. O mesmo Deus que fecha a porta é o mesmo Deus que abre a porta. Louvado seja Deus, aleluia. O mesmo Deus que quer ir com a chaga é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que faz posse. E agora eu entro na palavra do Senhor. E no capítulo de Ezequiel 37, a palavra do Senhor vai dizer que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor. E agora, em forma de um arrebatamento de espírito, Ezequiel está sendo levado por Deus ao deserto. Fica tranquilo. Se a mão do Senhor é quem está te colocando, perdão, no vale, fica tranquilo. Que dentro do vale Ele cuida de você. Que dentro do vale Ele livra você. Que dentro do vale Ele abençoa você. Que dentro do vale Ele prospera você. Se é a mão de Deus que está te levando, fica tranquilo. Agora, se é a tua própria mão que está fazendo você entrar no vale, cuidado. Meu Deus. Porque tem vale que é de Deus. Tem vale que Deus permite. Tem vale que mais louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Ezequiel ele foi levado no meio de um vale. E quando Ezequiel chega lá, a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos. Então, louvado seja Deus, aleluia, Deus não está levando Ezequiel para provar Ezequiel. Pelo contrário, Deus está levando Ezequiel para profetizar na vida de quem está morto. Deus está falando para mim e para você nesta noite. Então eu te levando em determinados lugares para te profetizar onde está morto. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor está me levando e te levando em certos lugares para nós profetizar onde já não tem mais esperança, onde pessoas já não acreditam mais, já não acreditam mais em Deus, já não acreditam mais no Espírito Santo, já não acreditam mais na morte de Cristo e na sua ressurreição. Deus está nos levando neste lugar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos. Só que a palavra de Deus é tão linda que quando nós meditamos
última palavra não é o homem quem determina. A última palavra ainda vem do Mestre. A última palavra ainda vem de Deus. Talvez o homem está olhando para a tua casa e está falando: vai ficar na sua, vai ficar no crime, vai morrer, é caixão, é cadeia. Deus está falando: a última palavra Santo Deus. E a Bíblia vai dizer na palavra de aleluia que Ezequiel começa então a andar ao redor daquele vale do Açuceiro. E a Bíblia vai dizer que eram numerosos ossos. E estava sequíssimo, já não tinha mais vida. Aqui é uma palavra, meu, no mundo espiritual. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez eu estou pregando para alguém que aos olhos humanos tem vida, mas aos olhos de Deus talvez está morto. Talvez eu estou pregando para alguém que você tem vida, você veio até aqui, mas e no mundo espiritual, como está? Já fui falar aqui nessa noite para o pastor Osmar que a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, Desse jeito. a luta é contra as potestades, os principados, a nossa luta é contra os demônios, a tua luta não é contra o teu irmão, não é contra a tua mãe, não é contra o teu pai, a tua luta é contra aqueles que lutam. Verdade, Jesus. Glória. Aí Deus vai fazer uma pergunta para Ezequiel. Abençoa eles. Então, louvado seja Deus, aleluia, e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aos olhos de Ezequiel não podia. Se põe no lugar de Ezequiel, você vê um monte de pessoas mortas. Aí Deus olha para você e fala: pode viver? Aos teus olhos não pode. Mas Ezequiel fala: Senhor, é tu quem sabe. Lembra de Jesus quando estava prestes a ir à cruz do Calvário? Lembra que Jesus falou para o seu pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade. O que Ezequiel estava dizendo, em outras palavras, ou melhor, nas minhas palavras, era: Deus, aos meus olhos não pode viver, mas tu sabe que pode. Tu és poderoso, louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Olha o que Deus está falando nesta noite. Até quem está morto tem que ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Até quem já não tem mais vida no mundo espiritual tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus abençoa. Ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. Então me diz: profetiza sobre esses ossos secos, e diz você: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Lembra quando Deus cria Adão? Do pó da terra. Adão está ali, irmão. Está criado, está formado, mas ainda não tinha o Espírito da vida. E nesta noite eu não posso te dar vida. Louvado seja Deus, aleluia. O pastor não pode te dar vida. Quem pode te dar vida é o Espírito Santo. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito. Lembra de lado, quarto dia morto, louvado seja Deus, aleluia. Lá no cheiro, Jesus chega para o pastor, irmão: aonde está o testemunho? Meu Deus. A resposta que Jesus tem é: já cheira mal. Porque se o Senhor estivesse aqui quando nós chamou, Lázaro não estaria bom. Só que elas esqueceram que elas estavam falando com a vida. E quando nós conversamos com a vida, irmão, pode ter 1 mês, 2, 3, 4. Para ele não é impossível, louvado seja o nome do Senhor. 4 dias o homem morto, ele fez reviver. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: e porém, nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito e viverei. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço
tem palavra de vida eterna. Para onde você vai, jovem? Para onde você vai? É só na igreja. É só na presença de Deus que tem vida eterna. Fora da presença de Deus não tem vida eterna. E a palavra do Senhor vai dizer. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Louvado seja o nome. Profetiza a tudo o homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem os quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. E o Espírito entrou neles, e viveu e se puseram em pé um exército grande e extenso. Hoje é sexta. Você acredita que pela fé até domingo você pode ver alguém de pé? Eu creio. Ou melhor dizendo, até daqui a pouco você pode ver alguém de pé. Porque é mais profetizando e Deus está assim. Enquanto você está aqui, Deus pode levantar lá, louvado seja o nome do Senhor. Porque o mesmo Deus de perto é o mesmo Deus de longe. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está lá. Eu creio. Ezequiel começou a profetizar. Quando Ezequiel olhou, já não era mais ossos mortos, era um exército de pé. O Senhor está falando nesta noite, amor, ao teu coração. Não vai ficar mais ninguém morto aqui neste lugar. Já foi falado aqui, o pastor Eduardo tocou no assunto. O diabo quer nos calar. O diabo quer fazer frieza espiritual na nossa vida, para que o nome do nosso Deus não venha ser adorado. Mas Deus está falando nesta noite: estou eu levantando o exército neste lugar. O Senhor está levantando um exército de varão neste lugar, varão valoroso. Só Deus tem o poder para levantar espíritos. Só Deus tem poder para levantar quem está morto. Só Ele tem poder. Só Deus tem poder para levantar quem já não tem mais esperança. A Bíblia vai dizer no livro do Salmo 137 que o povo estava à beira do rio da Babilônia e eles estavam chorando. E eles lembravam de Jerusalém. Eles lembravam do salgueiro onde eles colocavam a harpa pendurada. E o inimigo falava: canta aí agora uma canção de Sião. É isso que o diabo quer fazer na nossa vida. O diabo quer nos colocar em determinado lugar, para depois olhar para mim, para você e falar: glória aí, glorifica a Deus aí, exalta a Deus aí, canta um louvor para Deus aí agora. Não deixa ter saudade da casa do pai quando já estiver longe. Lembra do filho pródigo? Estava tão longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra do Monte Mica, bem longe. Interessante que enquanto ele tinha dinheiro, não tinha fome na terra. Mas quando acabou tudo, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus, aleluia, em certas circunstâncias da vida de alguém, para alguém voltar para a presença do Senhor. Enquanto o filho do homem, enquanto o filho daquele fazendeiro tinha dinheiro, irmão, estava tudo bem. Mas quando acabou o dinheiro, veio a fome. Deus está falando para alguém aqui nesse lugar. Já bateu em tantas portas, já foi em tantos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem, irmão, até comida de porco ele queria comer. Só que nem o fome dava para ele comer a comida de porco. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisa que Deus não quer que nós ponha a mão. Tem gente que Deus vai tratar e Deus vai falar: eu não quero que você ponha a mão. Alabácia. O homem podia dar para aquele jovem a comida do porco, mas nem a comida do porco o homem deu para ele comer. É Deus tratando no particular. Aí a Bíblia quer pôr nossas mãos. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus aqui. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus ali. E Deus está falando: tira a tua mão, porque a minha mão está por dele. Aí o jovem já volta na mensagem sem ser dela, mas para nós entender. Aí a Bíblia diz que aquele jovem, ele vai olhar para o céu e vai dizer:
O homem sem a presença de Deus, ele só serve para fazer maldade. Lembra de Saul? Quando perdeu a presença, já queria sair matando Davi. Porque o homem sem Deus é mau. Mas quando o homem recebe o Espírito Santo, o bravo fica manso. Lembra do Gadareno? Era bravo. Enquanto estava endemoniado, era bravo. Enquanto ele estava endemoniado, quebrava algema, quebrava grilhões, se cortava, se feria. Mas quando Jesus pisou na terra, o bravo ficou manso. Porque diante de Jesus não tem bravo, não tem câncer. Ele é manso bravo. Pode ser o mais bravo que for, vai ficar mansinho assim. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Eles estavam no cativeiro achando que Deus tinha abandonado eles. Mas era só um trabalhar de Deus. Era só um tratar de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos castigou, mas não nos entregou à morte. Porque se fosse pelo diabo, você já estava na sepultura faz tempo. Se fosse por Satanás, aquele que brama o nosso derredor da mão igual o leão, procurando uma alma que ele possa tragar, você já estava condenado no inferno faz tempo. Mas por misericórdia o Senhor nos alcançou. Por bondade, por misericórdia o Senhor nos alcançou. E Deus vai dizer: portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da vossa sepultura ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabemos que Deus abre a sepultura para descer, só que aqui Deus está abrindo a sepultura para tirar. Deus está falando para o irmão, viu, jovem? O Senhor está abrindo a sepultura hoje, mas é para tirar. Tirar sonhos, tirar projeto. O Senhor está abrindo a tua sepultura hoje para tirar o ministério que Deus tem na tua vida. Você sabe o que Deus tem com você. O Senhor já tem te falado: eu não sou o primeiro e não você. O Senhor já tem te falado há muito tempo: eu tenho uma grande obra contigo. Mas muitas das vezes te falta esperança. Muitas das vezes as palavras te colocam para baixo, alavácia, e você fala: Deus, eu não sou capaz para isso tudo. Eu não sou capaz de ser mesmo, Senhor. Olha a minha estrutura, Deus está falando: é nessa estrutura mesmo que eu quero te usar. É nessa capacidade mesmo que o Senhor quer te usar. Aleluia. A partir de hoje você vai viver não o teu sonho, mas o sonho de Deus. A partir de hoje você não vai viver o teu projeto, mas você vai viver aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Porque o Senhor está abrindo no mundo espiritual sepultura sobre você, e arrancando de dentro dela tudo aquilo que o inimigo dá para a alma. Aleluia. Ela vai dizer em livro de 1 Samuel capítulo 2, em Cântico de Ana, que Deus é o que abre e faz descer a sepultura, mas também faz subir da sepultura. E nesta noite a palavra de Deus para mim, para a tua vida, é: eu tomo posse da minha. Estou abrindo a sepultura, estou arrancando lá da sepultura tudo aquilo que o diabo colocou, tudo aquilo que o homem lançou lá dentro e enterrou, tudo aquilo, aleluia, que você planejou, tudo aquilo que você sonhou. O teu ministério a partir de hoje já não vai ter mais o mesmo. O teu chamado a partir de hoje já não vai ter mais o mesmo, porque o Senhor está abrindo a sepultura, arrancando lá de dentro, para que eu e você possa saber que Ele é o Senhor. Portanto profetiza e diz:
avó talvez hoje não havia esperança para a minha vida. Soberano Deus. Eu creio que não só eu é fruto de oração aqui, mas tem mais pessoas que é. Todos nós, ou a maioria de nós, somos gerados por fruto de oração de alguém. Enquanto você estava indo para aquele bar, para aquele prostíbulo, para aquela biqueira, pode ter certeza que tinha alguém de joelho, clamando, pedindo a Deus misericórdia. Olha aí. E por misericórdia Deus nos livrava. Muitas das vezes nós batíamos no peito e falava: eu sou bom, eu tenho sorte nada, era Deus nos guardando, porque a Bíblia vai dizer que se Deus não guardar a cidade, então vigia, sentinela, pode ficar de colete, pode ficar armado, pode ficar de for, se Deus não guardar ele, você, o inimigo nos envolve. Porque é Ele quem guarda a cidade, é Ele quem guarda o teu povo. Se Deus não nos guardar, o inimigo nos engole vivo, porque a Bíblia diz: se o Senhor não tivesse nos guardado, o nosso adversário já teria nos engolido vivo. Aleluia. Então, se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus nos guardou no seu esconderijo. E quando Deus nos guarda no esconderijo, meu irmão, diabo nenhum acha, demônio nenhum acha. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero profetizar nesta noite que você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Eu quero profetizar nesta noite que a tua casa está guardada no esconderijo do Altíssimo. A tua família, a tua parentela, o teu casamento está guardado no esconderijo do Altíssimo. E finaliza a minha oportunidade no versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu. Hoje alguém tem que reconhecer que Deus é na nossa vida, não porque somos pão, mas porque Ele é pão. Alguém tem que olhar para você hoje e falar: mas peraí, não era o traficante, Verdade. não era a prostituta, não era o assaltante, falou certo, era. Já foi falado aqui nessa noite pelo nosso irmão, que agora temos que viver com Cristo e para Cristo. É por isso que Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque tudo se faz novo na minha vida. Então que Cristo venha viver cada dia mais em nós. Que as pessoas venham ver Cristo em nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso caminhar. Que o povo venha ver Deus na nossa vida. Assim como aquela mulher que será um profeta Eliseu e falou para o marido dela: vamos construir uma casinha, um quartinho prestão, porque eu vejo que este homem é um santo homem de Deus, que na tua rua as pessoas vêm te conhecer como um verdadeiro cristão, que na tua casa, que no teu trabalho, que no teu ministério, as pessoas veem você como um verdadeiro servo do Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura. O salmista vai dizer que o Senhor colocou um cântico novo, um hino de vitória nos nossos lábios, aonde muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quantas pessoas que hoje confiam no Senhor, porque viu que Deus fez na tua vida, porque aos olhos do homem a enfermidade não tinha cura, aos olhos do homem você não tinha jeito. Aí hoje vê você vindo para a casa do Senhor, eles confiam que Deus ainda muda, que Deus ainda salva, que Deus ainda liberta, que Deus ainda transforma e que Deus ainda vai buscar uma igreja que está aguardando ele na vara ermida no sangue do Cordeiro. Então fica com essa palavra nesta noite, igreja. Não deixe o diabo te matar. Não deixe o diabo te paralisar no mundo espiritual. Não deixe Satanás calar a tua boca. Quando o diabo vir até você e falar: